Olá, viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Inov Talks. Hoje connosco Luís Amado, diretor executivo da Bicorp em Portugal. Olá, Luís. Bom dia. Agradeço desde já, começo por agradecer naturalmente a tua disponibilidade para estar presente no podcast e, portanto, para partilhares connosco um bocadinho daquilo que tem sido o teu percurso, em particular daquilo que é o desafio das Bicorp atualmente. E se calhar começando já mesmo por este tema, a lançar-te a questão. O que é, no fundo, a Bicorp? Portanto, indo muito direto ao tema, o que são as Bicorp? Podes-nos fazer aqui uma contextualização do que é que isto significa, qual é a estrutura, quais são os objetivos, o que é a Bicorp, no fundo? Bem. Então, a Bicorp é um movimento que pretende mudar o mundo, como todos os movimentos, não é? Neste caso, através das empresas e proporcionando às empresas um ecossistema que permita que elas sejam não só as melhores do mundo, mas as melhores para o mundo. Porque se elas não forem as melhores para o mundo, se calhar não vão ter mundo onde ser as melhores, não é? E, portanto, vivemos um desafio de conseguir ter mundo que funcione e começamos a perceber que às vezes as peças não estão a funcionar tão bem como queríamos. E, portanto, o objetivo do movimento Bicorp é poder proporcionar às empresas ferramentas, companhias, experiências, know-how que lhes permitam medir o impacto que estão a causar e, com isso, ir gerindo esse impacto que estão a ter e cada vez mais criando impacto positivo e, com isso, tornar-se mais competitivas, obviamente, mas conseguir ter sítio onde ser competitivas, ou seja, não se tornar competitivas às expensas de dar cabo do mundo onde depois não podem existir. Portanto, é um movimento que nasceu de alguém que tinha tido uma empresa e que vendeu e que viu a empresa virada de pernas ao ar em termos da maneira como era gerida e o que lhe fez alguma confusão e, portanto, tentou criar ferramentas para que outros pudessem gerir da maneira que achavam adequada. E assim, em 2006 nasce o movimento Bicorp, que é gerido por uma ONG chamada Bilab, empresas que são certificadas de acordo com estes critérios que, entretanto, foram uma ferramenta que é de acesso público, que se chama o B-Impact Assessment, como ferramenta de certificação de exigência, digamos assim, que são 80 pontos e 200, às vezes parece fácil, mas não é assim tão fácil, porque a ferramenta é de alguma forma exigente, e portanto, mas para empresas como é uma ONG, não se podia chamar Bicorp, portanto chama-se Bilab, o que às vezes causa aqui um bocadinho alguma confusão de comunicação, mas é só a estrutura que gera o movimento Bicorp, chama-se Bilab. Ok. Bem, este desafio está de alguma forma ligada àquilo que tem vindo a ser o teu percurso profissional? Está, porque ele acaba por integrar um bocadinho de tudo aquilo que eu fui fazendo, não é? É mais uma parte que me desafia em termos de qualquer coisa de novo, tem sido sempre o motor das minhas escolhas profissionais, de fazer qualquer coisa de novo, com a inovação é que me vai movendo muito fortemente. Com também um propósito de eu que sou pai de 4 filhos, de poder criar aqui qualquer coisa de novo e que fique de bom para quem vem a seguir possa ter um mundo tão bom ou melhor que o nosso, e juntar as peças daquilo que eu fui passando, porque para criar, que as empresas possam criar impacto positivo, é preciso trabalhar na área social, na área ambiental, envolvendo a parte de renováveis, pondo alguma tecnologia, mas nunca esquecendo as pessoas e estando sempre muito focado nas pessoas. E, portanto, o movimento Bicorp, a ferramenta que tem de âncora, que é este de Impact Assessment, o Impact Assessment, no fundo, desafia as empresas a analisarem-se e a melhorarem e a irem medindo o seu impacto em 5 áreas, que são a governance, os colaboradores, o ambiente, os clientes e a comunidade. E, portanto, como percebem, nestas áreas todas eu vou quase juntando a experiência que fui tendo ao longo da minha vida profissional e podendo ir puxando pelos vários assuntos que têm algum know-how e que acabam por, neste momento, ser interessantes, nesta lente inovadora que começamos agora a usar para as empresas, que é um bocadinho como é que eu meço o meu impacto, ou se, como às vezes é mais comum dizer-se, como é que eu sou mais sustentável. Certo. Ou seja, isto também porque já tiveste dos vários lados no fundo, já tiveste várias experiências, quer do lado do empreendedorismo, não é? Já foste empreendedor, já tiveste do lado mais corporativo, estás também ligado à Nova, não é? À SBE, e portanto, de alguma forma, acabas por ter experiência aqui em várias áreas, consegues ter a perspectiva de vários lados, e esta ferramenta em particular
ou o desafio que esta ferramenta propõe às empresas, tem também essas várias dimensões, não é? Como estavas a dizer. E se calhar, pegando até nesse tema, tentar perceber o que é que isto representa para uma empresa. Bem, antes de mais perguntar se a ferramenta, se é válida para empresas ou para todo tipo de instituições, de organismos, sejam empresas ou não. É válido todos, como eu dizia há pouco, é uma ferramenta aberta, basta registarem-se, procurar de Impact Assessment ou ir à página do bcorporation.eu e está lá também o link quando forem ver o processo de se tornar B Corp. E é uma ferramenta aberta. Todas as instituições a podem usar para medir o seu impacto. Quando chegamos à ideia de posso ser certificado como B Corp, é só para corpos, não é? Portanto, para corporations. Tem que haver um fim, tem que haver algures no tempo, não como objetivo principal, e até tentamos que isso não seja o objetivo principal, mas tem que existir um princípio de lucro, não é? Portanto, se for alguém que não pode ter lucro, não é elegível como B Corp, mas pode usar a ferramenta Ou seja, para medir o seu impacto. Estamos, no fundo, aqui em dois níveis, porque existem, imagino eu, entidades que utilizam a ferramenta para ajudar a sua organização, não é? Para de algum modo poder perceber qual é o seu estado organizacional e de algum modo também inovar neste aspecto, e depois as empresas que pedem mesmo no fundo a certificação, querem ser reconhecidas como tal, não é? Eu tenho experiência, inclusive há pessoas, e agora uma das coisas engraçadas que pode dar um bocadinho de ideia da versatilidade da ferramenta, vou dar 2 ou 3 exemplos. Um é de alguém que me liga a dizer: Luís, eu vou ser uma B Corp pending, que é aquilo que nós temos de figura para quem ainda não tem um ano de operações, porque o assessment total obriga a perguntas que têm a ver com o ano anterior e, portanto, não sendo possível fazer, nós encontramos o estatuto pending para aqueles que estão alinhados poderem já fazer parte desde o início. E alguém que me liga e diz: eu vou ser pending B Corp porque eu fiz o meu plano de negócios a olhar para o Impact Assessment e, portanto, já estou a planear tudo para vir a ser uma B Corp. Até nessa fase pode ser útil. Outra é alguém que neste momento está num fundo de investimento que é certificado como B Corp e que me disse: Luís, eu trabalhei no Banco Mundial com projetos de desenvolvimento e a ferramenta que eu usava para seguir esses projetos, que obviamente não queriam ser certificados, porque eram projetos de apoio, era o Impact Assessment. Portanto, é uma ferramenta bastante versátil. Às vezes as pessoas pedem: manda-me o assessment. Eu disse: não, o assessment não é o assessment é adaptado à realidade de cada empresa, cobrindo as 5 áreas que estávamos a falar há pouco, mas tendo em conta a localização geográfica da empresa, o número de colaboradores e a área de operação. É para não termos perguntas que não farão muito sentido e perguntar fertilizantes a uma empresa de advogados, mas se for uma empresa agrícola faz todo o sentido. Certo. Ou seja, acaba por ser relativamente customizada a ferramenta em função do perfil da empresa que tem para frente. Sim, claramente, e é um assessment dinâmico, ou seja, se eu responder sim ou não a uma pergunta, vou ter perguntas diferentes a seguir. Certo. Porque se eu respondo, e é esse um dos desafios que a ferramenta cria às empresas, que é: a empresa diz, eu faço isto, ok, e o assessment a seguir vai dizer, então, quanto é que isso é importante para ti? Por exemplo, eu faço isto, então quanto é que isso representa de volume de negócio para ti? Que é para conseguirmos medir o impacto, não é? Porque aquilo que não medimos, dificilmente gerimos. E às vezes é fácil dizer que fazemos coisas, mas quando somos, digamos assim, apertados, ou eu às vezes brinco que a ferramenta mete um bocadinho o dedo na ferida, não é? E diz: mas tu fazes mesmo isso, então como é que fazes? Explica lá. E as pessoas às tantas pensam: se calhar não faço assim tão bem como eu pensava. Se calhar eu faço isto pouquinho, mas se eu estruturar eu vou poder criar muito mais impacto. E é aqui que a inovação entra com muita força associada à ferramenta, porque obriga as empresas a pensar um bocadinho como é que eu vou dar o passo seguinte, até porque normalmente as questões são de escolha múltipla e está lá uma pontuação, e portanto as pessoas sabem como é que podem ganhar a pontuação, portanto entra um bocadinho no jogo: eu posso melhorar, então eu estou quase lá, porque é que eu não vou lá? E tem muitas histórias de um processo inicial em que é feito um assessment e olham e dizem: estamos quase lá, porque é que não vamos tentar fazer? E isto vai motivando as pessoas a progredir, a inovar, a criar processos novos, a criar relações novas com fornecedores, a ouvir os clientes, porque depois é fácil explicar às pessoas que, se ouvirem os clientes, e às vezes quando têm essa oportunidade, se calhar vão ser muito mais competitivos, que é uma coisa que às vezes não passa assim à primeira pela cabeça das pessoas. E portanto o assessment vai obrigando a pensar, mesmo eu tenho experiência de empresas grandes e com muitas certificações farmacêuticos, como é o Ovion, que me diziam: Luís, quando fizemos o assessment tivemos que ir pensar em coisas que nunca tínhamos pensado, mas que achámos que eram importantes. Certo. E é aqui que vai aparecendo estas pinceladas de inovação nestas várias áreas, com estes desafios que a ferramenta vai criando,
com as perguntas que vai fazendo, às quais não dá resposta da A a Z. Às vezes depois é preciso pedir ajuda ao advogado, ao consultor de ambiente, ou alguém que já tenha feito o certificado de ICOR para dar o passo seguinte. Mas também já tive casos de empresas que me diziam: Luís, vamos ter aqui um consultor, e depois me ligaram: Luís, a gente consegue fazer isto sozinho. Eu disse: eu não disse que precisava de um consultor, encantado, isso mesmo. Isso é para que a empresa vá crescendo e vá tornando cada vez mais próprio do seu estar e da sua gestão, o poder ir medindo os seus aumentos de impacto e os poder ir quantificando para assim os poder ir gerindo. Sim. Essa era uma das questões que eu tinha, é algo que me suscita curiosidade, que é o exemplo que deste da Ovion. Ou seja, de facto existem na nossa indústria, não é? Uma série de empresas que, em função da área de negócio em questão, algumas delas são bastante exigentes do ponto de vista de certificações, não é? Sejam de normas internacionais, não é? Como são o caso das ISO, em várias vertentes, das qualidades, segurança da informação, quer dizer, uma série de temas que hoje em dia já são standard para a maior parte das empresas. E depois, muitas delas têm certificações específicas dos setores, não é? Quando estamos a falar, e pegando aqui um bocadinho no tema da sustentabilidade, que se calhar a ferramenta tem como principal propósito, não é? Eu sei que é mais abrangente do que isto, mas pegando neste tema em específico, existem já indústrias, ou eu diria que se calhar, provavelmente quase todas as indústrias têm os seus parâmetros e as suas certificações da própria indústria de, sei lá, por exemplo, no caso do têxtil, em que o algodão é orgânico, ou toda a cadeia de valor que está tem preocupações do ponto de vista da mão de obra, que não utiliza crianças, bem, tudo aquilo que já sabemos, não é? Que existem, que ao longo dos anos vieram a ser incorporadas em várias dessas certificações. Portanto, qual é a minha questão? Partindo do princípio, para empresas dessas, como é óbvio, talvez seja um bom caso disso, porque é uma empresa que trabalha numa indústria bastante exigente e uma das principais referências em Portugal na sua indústria. Portanto, aqui perceber de que forma é que esta ferramenta pode desafiar uma empresa que já cumpre estes pressupostos todos. Em que vertente é que pode desafiar a empresa? E se calhar aqui, não sei, entramos nas várias dimensões que a ferramenta tem, não é? Sim, já pegar um bocadinho aquilo que diz do dever standards que são quase obrigatórios agora, de algumas áreas. Às vezes há uma pergunta que não me fizeste, mas que eu acho que está relacionada com isso, que é: o que é que acontece se toda a gente já for B Corp? Esse é o objetivo, é por isso que somos uma ONG, não vai haver problema nenhum, vamos ficar muito contentes quando isto for o standard exigido, porque não há acionistas que fiquem tristes. O facto de ser uma ONG tem exatamente também isso por trás. Portanto, queremos que isto seja um desafio que possa vir a ser para todos. E como tal, esta ferramenta é muito abrangente e é isso que eu tenho sentido. Portanto, eu tenho gente que tem certificações Ecovadis, por exemplo, e que me diz: Luís, agora queremos dar o passo seguinte, queremos fazer a B Corp. Porque a B Corp acaba por ir a todas as áreas da empresa, não é? Porque vai desde a governance até aos clientes, não fica só na cadeia de abastecimento ou só nos colaboradores ou só no ambiente. Portanto, cobre todas as áreas. E o que temos tentado fazer é incorporar na ferramenta todas essas certificações, e o facto da ferramenta ser de alguma maneira customizada, vai aparecer nas várias áreas essas certificações que são mais comuns nessas áreas. Obviamente há um esforço de atualização, ele pode não ser perfeito e podem não estar lá essas certificações, mas temos já mais de 100 certificações aceitas, e outro dia estava a fazer o assessment com uma empresa da parte de real estate e aparece lá o LEED, o BREEAM, todas essas certificações comuns nessa área aparecem. Se calhar aquilo que é mais comum em termos de reporte de impacto é o Global Report Initiative, e nós temos a ferramenta alinhada com essa tipologia de report. Outro dia estava numa conferência engraçada em que estava uma pessoa do GRI que me dizia assim: nós ensinamos a reportar, mas atenção que vocês têm que medir. E se calhar e temos inclusive um artigo pequenino em que explica como é que as duas estão articuladas uma com a outra, para as pessoas não terem que estar a ter duplicação de trabalho. Portanto, existe esta perspectiva sempre de valorizar aquilo que já foi feito e de não deixarmos nada para trás dessas certificações que as pessoas já vão tendo e que vão ser valorizadas. Eu tive a experiência, por exemplo, da certificação de outra conhecida da nossa praça, da Critical Software, que
também tem N certificações, porque para trabalhar com a ESA e com a NASA é preciso das certificações, e até quem liderou o processo foi a área mais ligada às certificações e que facilmente acabou por conseguir fazer o processo um bocadinho até mais rápido do que outras entidades, porque tinha muito este know-how e sabia, já tinha ali a informação das outras certificações disponível para responder aos desafios que estavam a ser feitos pela ferramenta do Impact Assessment. Que muitas vezes tem lá as certificações, outras vezes não tem, mas valoriza essa experiência. E o que é que geralmente motiva, da tua percepção, o que é que motiva estas empresas? Pronto, já falaste em duas referências a nível nacional, no caso da Critical e da Ovion, referências nos seus setores e com impacto internacional. O que é que motiva este tipo de empresas e qual é o perfil de empresas, no fundo, target, entre aspas, desta solução, não é? Desta ferramenta? O que é que os motiva, por um lado, e geralmente, e o que é que, qual é o que é que estas entidades procuram neste processo? É realmente uma ajuda para inovar do ponto de vista de organização? E deste o exemplo, e desculpa só para terminar o raciocínio, relativamente à questão da crítica. Dizias que fizeram, portanto, foi um processo já simplificado, uma vez que já tem uma série de certificações de elevada exigência, não é? Como dizias, e como é conhecido e é público, trabalham muito para o setor espacial. Portanto, isso exige, se calhar, estándares do ponto de vista internacional dos mais exigentes que existem, seguramente. E, portanto, o que é que motiva as empresas a irem neste sentido de obter a certificação das B Corp? Eu costumo dizer que acontece um bocadinho às vezes como quando vamos a uma festa, não é? Cada um está lá por uma razão diferente, mas no fundo há ali algo de comum que os une. Pegando até se calhar um bocadinho na crítica e só também para não deixar se calhar criar aqui esta falsa ideia que foi mais fácil. Não foi, o processo deles não foi de todo simples, até porque quanto maiores são as empresas, maior é a exigência. O que eles tinham era muitas ferramentas já de experiência para lidar bem com o processo. Eu aproveito para dizer que eles, inclusive, pelo facto de trabalharem com o Departamento da Defesa dos Estados Unidos, que é considerada uma área crítica, porque existem algumas áreas críticas que são um bocadinho mais escrutinadas, tiveram que fazer um disclaimer, explicar exatamente o que é que fazem nesse tipo de trabalho e que está disponível online. Cada empresa que é certificada depois fica com uma ficha online que não só tem a pontuação nestas 5 áreas, como tem mais alguma informação necessária. Neste caso deles é o caso de explicar o que é que fazem com a defesa, como seria uma empresa de águas que tivesse muitas garrafas de plástico, deveria explicar o que é que vai fazer em termos da sua política para reduzir os plásticos, e portanto temos estas preocupações de transparência que permitam que não haja aqui mal-entendidos. A crítica ela aparece, e contou já até depois da certificação a história de que a primeira vez que ouviram falar do movimento B Corp, e que não foi por acaso agora a motivação deles, mas era a motivação já antiga que lhes estava na cabeça, foi um investidor que lhes perguntou se eles eram B Corp. E eles, o que é isto? Foram ver o que era e disseram, um dia nós temos que ser isto. Não conseguiam ser antes do investimento, mas fizeram esse caminho, e toda a gestão está muito alinhada com esta vontade de contribuir de uma forma positiva para o mundo e, portanto, de poder aprender com os que já estão um bocadinho neste alinhamento e ver esta sabedoria. Portanto, existem alguns que vêm com esta motivação um bocadinho mais aspiracional de é preciso fazer qualquer coisa de bom pelo mundo com as empresas e eu quero fazer parte deste grupo de empresas que está a fazer isso. Outros vêm por coisas mais pragmáticas de eu quero ter investidores alinhados, e há investidores que me perguntam por isto, e portanto se eu quiser ter investidores alinhados, isto é uma boa maneira de eu conseguir atrair alguns desses investidores. Atração de talento, estávamos a falar há bocado da minha interação com a Nova. A minha interação com a Nova também resulta muito desta sede que os alunos têm de perceber melhor o que é que são isto das B Corps e que ferramentas são estas, e eu quero ir trabalhar para algum sítio onde eu, para além de ter um bom salário, eu saiba que estou a contribuir para criar qualquer coisa de positivo para o mundo. E tenho tido imensas empresas a dizer-me, Luís, nós somos 3 ou 4 e agora certifiquei-me como B Corp e tenho cá não sei quantos currículos que dizem que querem trabalhar comigo porque eu sou B Corp. Portanto, esta é outra das perspectivas. E depois há a perspectiva da ligação ao consumidor, que é o consumidor cada vez mais exige saber não só de onde é que vêm as coisas, mas quem é que está por trás dessas coisas.
portanto, eu ainda ontem fui levar um miúdo às festas que eram num centro comercial e depois comecei a brincadeira a apontar-lhes lojas que já têm o B na montra, não é? Porque para quem vai comprar, o facto de saber que aquela empresa é B também marca a diferença. E, portanto, esta valorização da marca pelo facto de ser certificada com uma responsabilidade, digamos, de impacto social positivo para a comunidade é também vista como uma percepção, como um dos motivos para vir. Às vezes muito medida, às vezes pedem imensas medidas, diz quanto é que vende mais aquele que tem B, e nós ainda não temos essas medidas como eu gostava, mas na verdade a discussão começa já no ecossistema a aparecer, de empresas a dizer, Luís não, umas às outras, alguém já mudou o B da parte de trás da embalagem para a parte da frente, qual foi a reação e o que é que aconteceu? Portanto, isto começa a ser cada vez mais valorizado, nós cá temos já várias empresas presentes a fazer isso, a portuguesa que usa mais isso no rótulo de forma mais impactante, pelo menos do feedback que eu tenho recebido, é a Symington nos vinhos, onde tenho amigos a dizer, Luís, eu agora sinto muito mais confortável a beber o meu vinho quando vejo lá o B, porque acho que até estou a criar um mundo melhor, ao mesmo tempo estou aqui a sentir-me bem a beber o meu vinho. E, portanto, temos aqui várias motivações e há umas que são muito aquilo que me estavas a dizer e que resumem, e muitas vezes essa é se calhar a cola comum, que é eu quero conseguir gerir estes assuntos e melhorar e começar a medir o meu impacto para poder ir medindo. Até porque eu sei, e esta também é a motivação, que vêm aí exigências dessas a nível comunitário, a nível dos fornecedores. Eu tenho gente a ligar-me a dizer, Luís, houve um cliente norueguês que me perguntou se eu era bicorp. Explique-me lá o que é isso. E, portanto, o ecossistema, em termos de relação de empresas, também começa a fazer alguma promoção e valorização neste sentido. Temos, por exemplo, na área dos vinhos, nos monopólios nórdicos, e esta pergunta do cliente norueguês, se calhar vinha por aí, o facto de ser B Corp, é? Nos países nórdicos, os governos decidem quem são as empresas que entram para vender álcool nesses mercados. E um dos critérios que é valorizado é o facto de ser B Corp. Portanto, isso puxa por este tipo de certificação e depois as áreas começam também quase os pares a dizer, olha, aquele já tem, eu também vou... Certo. Sim, isso é o processo normal, geralmente as certificações. É o normal, não é? E já falaste em alguns exemplos, mas perceber quem são os principais embaixadores ou empresas, quer a nível internacional. A nível nacional, já mencionaste algumas. Sim, ainda tinhas-me perguntado, desculpa, das várias. Às vezes é difícil dar uma tipologia, porque eu tenho desde empresas com 2 ou 3 pessoas que são consultoras de recursos humanos, até uma Ovion que tem fábricas em 5 geografias diferentes, passando por escritórios de advogados, empresas de vinhos, empresas de turismo, empresas de calçado, coworks, estou aqui a ver se não me esqueço nada. Temos uma escola de surf já certificada, que é um grande orgulho, porque tenho os colegas internacionais, alguns a dizer, temos quase a ter um clube de futebol certificado. E eu disse, olha, mas eu já tenho uma escola de surf. Depois um bocadinho a brincadeira que fizemos, e outro dia até estava a falar com as coisas todas, que o surf é o segundo desporto que tem mais gente em Portugal. Portanto, não temos ainda o primeiro, até lancei agora à comunidade do Bicorp o desafio, quem é que tem contactos para vermos quem é que é o primeiro clube de futebol que vai ser certificado Bicorp, mas portanto uma diversidade muito grande de empresas. Há algumas áreas onde eu sinto que se calhar existe um bocadinho mais de apetência imediata, não é? E essas para mim são turismo, vinhos, escritórios de advogados. Se calhar assim, se me perguntar os top 3 daqueles que eu tenho interagido isto mais a nível ultimamente. nacional, não é? A nível nacional. A nível internacional, a diversidade também continua, e muito diversas. As empresas, se calhar, mais conhecidas e maiores, temos uma Natura, não é? Que é das maiores. Temos a Patagónia, que tem sido sempre assim um exemplo a seguir e que ultimamente teve nas notícias por boas razões, porque os acionistas decidiram que o principal acionista ia passar a ser o planeta e, portanto, criaram uma estrutura em que os lucros vão para uma fundação e essa fundação tem ações ambientais. E, portanto, não, eu, como ele dizia com alguma graça na carta que escreveu, eu podia ter vendido isto tudo e ter feito uma fundação,
mas acho que era menos eficiente, porque eu aqui tenho uma máquina de gerar dinheiro que depois vai ser usado para ações que eu acho que são importantes para melhorar o planeta ou regenerar o planeta, e muito de acordo com o seu propósito, que é o We Are in Business to Save the Planet, e, portanto, completamente alinhado com aquilo que tenho feito desde sempre e que tem sido exemplo para muitas empresas desta área. Depois temos empresas mais conhecidas, como a Danone, que se tem vindo a certificar em vários países, não é? A Danone Global só pode dizer que é B Corp quando tiver feito o processo nos vários países e nas suas várias unidades de negócio, mas este ano tivemos a Danone Portugal a certificar-se, a Danone Espanha já é certificada, a Danone na América do Norte também. Temos a Camper, dos sapatos, que muita gente conhece, também é certificada. Coisas que usamos no dia a dia, como o WeTransfer, que eu às vezes brinco quando mandam coisas, eu só aceito por WeTransfer, não aceito por outra plataforma. Podia estar aqui mais um bocado. Recentemente temos também a Nespresso, que se certificou depois de 3 anos de preparação para a certificação. Teve que fazer um caminho, porque a certificação é exigente, portanto obriga a alguns desafios que sejam resolvidos, e que neste momento até tem disponível online tudo aquilo que já fez e que planeia fazer em termos do impacto que está a criar na sua cadeia de abastecimento, no escrutínio que faz nos fornecedores de café, etc. E pronto, podia estar aqui a contar muito mais exemplos, mas acho que já dei assim de alguns. Se calhar falei muito dos de produto, porque são aqueles que são mais conhecidos para os consumidores, mas há também muitas empresas de serviços. Aliás, a maioria, até da certificação, até há pouco tempo, era de empresas de serviços. Certo. E, não falei, mas orgulhosamente também já temos em Portugal empresas têxteis certificadas e outras a caminho disso. Já agora, quantas empresas em Portugal é que estão certificadas até o momento, mais ou menos? Nós temos em Portugal, com o critério da sede, que é um dos critérios que usamos e que para nós é muito pouco favorável, porque as empresas não gostam de ter sede em Portugal, temos 25 certificadas em Portugal, algumas a fechar, 23 a 25, temos agora duas mesmo a fechar o processo, e depois temos mais de 150 com presença em Portugal. Ok. Que não tem a sede cá, não é? Que é o caso da Danone. Que não tem a sede cá. Pouco, é o caso da Danone, é o caso da Nespresso, é o caso da Expansiance, que é a dona da Mostela, é o caso da Nature Découverte, que é uma empresa que tem uma série de produtos engraçados para fazer atividades outdoor e de conforto, de massagens, etc., que tem uma loja nas Amoreiras que está atrás da caixa, tem tudo explicado porque é que é Bicorp, por aí fora. Bem, no fundo... Temos a Innocent Drinks, que é uma coisa de bebidas, a Ben Jerry's, alguns que os meus filhos usam como argumento quando querem comprar umas coisas que gostam quando vamos ao supermercado. Pai, aquela tem B, podemos levar. Já temos bastante, já sou muito solicitado para essas malandrices. Certo. E no fundo, de vários exemplos que deste no decorrer da conversa, pelo menos uma parte das portuguesas, não é? Já mencionaste aí, nomeadamente a Ovion, a Critical, entretanto a Symington, todas elas, ou uma grande maioria, acredito também que acaba o processo por ser assim, foi por indicação de clientes ou de investidores, indicação, ou colocar a questão em determinada fase do processo. Isto leva-me aqui a uma questão relativamente aos investidores, e sabendo que hoje em dia existem cada vez mais capitais, sejam capitais de risco, sejam private equity, com ou fundos específicos que obrigam a que as empresas, portanto, fundos específicos que têm como objetivo o investimento em empresas que estejam do ponto de vista de ESG, não é? Têm um processo bem amadurecido. Claro que isto acaba sempre por ter algum grau de subjetividade e, portanto, se calhar daí, isto acaba por ser uma pergunta no fundo, ou seja, se calhar daí também, como é sempre subjetivo uma empresa dizer que tem os processos de ESG implementados, tem um relatório de sustentabilidade, tem a sua pegada bem identificada e tem um roteiro para diminuir a pegada. Portanto, há aqui uma série e do ponto de vista social, já demos aqui alguns exemplos de questões que eram questões há 10 anos atrás. Hoje, imagino que estejamos já evoluídos, ou seja, garantir que não existe mão de obra escrava, mão de obra infantil. Apesar de tudo isto,
acabamos por perceber que é uma tendência do ponto de vista de capital de risco e de private equity, mas no fundo é necessário algo concreto, uma ferramenta concreta, então que mensure e que diga se a empresa é ou não. Portanto, a B Corp é a ferramenta para esse efeito, ou seja, quando um fundo quer investir maioritariamente em empresas com estas preocupações, ou pelo menos tem um plano para o efeito, não é? Sabendo que esta é a minha opinião. Estamos ainda numa fase muito Sim, embrionária do processo, não é? Quer dizer, temos do agora processo. aquela questão Sim, do é verdade. Qatar, e agora há pouco estavas a falar na questão do futebol. Quer dizer, como é que podemos ter um clube de futebol, e seguramente podemos, com este tipo de certificação, e supostamente toda a gente está para os patrocinadores, as marcas que estão envolvidas nestes processos, os próprios jogadores, que muitas vezes são ativistas, entre aspas, de determinadas causas, mas na verdade o Mundial vai ser jogado num país onde existe tudo menos democracia, não é? E existe uma série de problemas que têm vindo a ser identificados. Portanto, aqui parece-me a mim que estamos ainda aqui no mundo, ainda no meio, num processo ainda com muita lama, Sim, digamos assim, não é?